A graça e a paz, meus amados, estamos aqui reunidos para mais uma ministração hoje da lição número 8 da Escola Bíblica Dominical, que tem por tema Edificados sobre o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. De antemão, eu quero agradecer à Assembleia de Deus em Curitiba, através dos irmãos Jair Menezes e Rodrigo Santana, pela disponibilização desse material visual na internet para os professores de escola bíblica. Sendo assim, não achamos necessário elaborar um novo material visual, e sim trabalhar com este e tecermos os comentários a respeito da lição. Amém? Lembrando para você que tem visualizado hoje apenas o nosso canal, ou até os irmãos da igreja, por conta da pandemia, possam estar iniciando hoje os estudos através da lição 8, que busquem no nosso canal, né, a gravação das outras lições, ou, se preferir, e é a mais recomendada, até porque estaríamos valorizando, né, reforçando a necessidade do estudo bíblico, que você possa ir lá na carta, né, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, e ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Estamos na lição 8, né? Mas dentro da palavra, dentro da carta, dentro da Bíblia, nós ainda estamos ainda dentro do capítulo 2. Então, a carta ela se resume a 6 capítulos, mas capítulos com uma profundidade grandiosa, muito importante para a nossa vida, né? Que de uma forma bem rápida retrata a nossa inclusão, eu, você, nós que não somos gentios, não somos judeus, desculpa, somos classificados como gentios, mas que o Senhor Jesus Cristo nos incluiu no plano de salvação. E este é um dos propósitos da carta, que vem falar isso para aquele povo lá de Éfeso, né, os gregos daquela região, daquela cidade, que se voltaram, né, que aceitaram a mensagem de Paulo, o evangelho de Paulo pregado, e perceberam e atestaram que estavam se incluídos. E nessa lição hoje, né, essa lição 8, depois de nos remetermos e entendermos a nossa posição de inclusão dentro do plano de salvação, né, ele vai levar este homem, hoje salvo em Cristo Jesus, a entender um pouco do seu objetivo enquanto salvo, né? enquanto templo e morada do Espírito Santo, não é? E como este salvo vai poder participar tanto da comunhão dos salvos, dos eleitos, assim como da multiplicação e disseminação do Evangelho de Cristo por todo mundo, a toda criatura, tá certo? Então, o objetivo geral dessa lição é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Lembrem bem desse objetivo geral durante a ministração da nossa lição. Os objetivos específicos são 3. O 1, explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. O objetivo específico número 2, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. O objetivo específico número 3 diz refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Então nós estudaremos nessa lição, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja. Os santos profetas e apóstolos testemunharam e ensinaram sobre este edificador. Neste sentido, podemos dizer que a fé cristã é um edifício em que Cristo é a pedra angular, isto é, a pedra principal,
E os ensinos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas são o fundamento erguido sobre esta pedra angular. Portanto, tudo o que os apóstolos e os profetas ensinaram e testemunharam é fiel ao que Cristo ensinou e praticou. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo bem isso, não está? Isso nos remete a uma situação bem peculiar. Infelizmente, existe no nosso meio outras doutrinas, não só relacionadas à igreja evangélica, que distorceram. Quando você vê isso, que Cristo é a pedra angular e o alicerce, está baseado na doutrina, né, dos apóstolos e dos profetas, daqueles profetas ainda do início da evangelização, nós vemos muita gente adicionando coisas à palavra, coisas que não foram mencionadas, né? E é bem claro aqui, Cristo como pedra angular numa construção, é aquela primeira pedra que é colocada, porque é ela quem vai ditar o alinhamento, né? Para que nenhuma parede de uma construção fique torta, ou que nada na construção venha a sobrecarregar também o alicerce. Então, por isso que você tem que estar baseado naquilo que Jesus nos ensinou. Na lição passada eu falava isso, nós não vamos desmerecer o Antigo Testamento. Não vamos desmerecer. Mas quando Cristo veio, que ele fez uma nova humanidade, um novo homem na condição, nós hoje, nós que estamos sob esta condição, devemos seguir, né, todos os estatutos, todas as ordenanças deixadas por ele e depois pelos seus profetas, né, que disseminaram a palavra de Deus e fez com que ela nos alcançasse hoje aqui. É por isso que nós temos que estar atentos. Mais à frente, não na carta dos Efésios, ele fala, né, os profetas falam que nós temos que estar edificados, alicerçados nessa palavra, porque os falsos profetas virão, muitos já vieram, claro, mas ainda virão outros para tentar nos enganar. Amém? Por isso, uma das grandes importâncias dessa lição de hoje, eu quero que você fique bem atento em relação a isso. Amém? O texto áureo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20, pedra da esquina é a pedra angular. A verdade prática diz que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. A pedra basilar é a base da igreja. Lembram nas outras lições? Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, lembra? E ele como pedra basilar, ele é a base. Se nós não estivermos na base, se Jesus Cristo não for a nossa base, não adianta de nada, tá certo? Que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Amém? A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22 e Mateus capítulo 7, 24 a 27. Efésios 2, versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos,
e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Vocês puderam ver isso nas lições anteriores. A morte de cruz. O que significou a morte de cruz de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. Claro. Jesus foi a primeira pedra a ser colocada. Foi a pedra angular, não é? Nesta condição de salvação, de novo homem, de nova humanidade. Ele é como que diz assim, ele bateu o tiro de meta, como a gente gosta de dizer no meio esportivo, né? Não leve a mal o trocadilho. Mas é nessa condição. O Senhor Jesus Cristo, ele veio, fez acontecer todas as situações, morreu na cruz para ser essa pedra angular da edificação. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Amém? Então, tópico 1, um edifício espiritual, ele vai remeter a como era o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Vocês puderam ver isso no Antigo Testamento. Só quem podia entrar eram os judeus. Aqueles estrangeiros que eram adeptos, né, que chamados de gentios, eles ficavam numa área que não tinha acesso. Inclusive, um dos pastores da semana passada, que eu também assisto, estava ministrando no domingo essa lição, ele dizia que tinha um templo em Jerusalém onde tem uma placa. A partir daqui, não é? Nenhuma pessoa que não seja judeu poderia ultrapassar sob pena de morte. Tá certo? E dizem que quem desobedeceu morria, tá certo? E era como se fosse uma norma interna. Então, como a palavra diz, a história do exclusivismo judaico, né? Então, o Senhor Jesus veio para quebrar isso aí. Todos nós temos acesso a Ele agora e todos nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas vamos dar prosseguimento. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja, onde ele é o cabeça. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Eita, o santuário sem limites, sem barreiras que impeçam você e eu nos aproximarmos do Senhor. Mas ainda neste ponto 1, eu só queria remeter porque, infelizmente, algumas igrejas cristãs, elas não entenderam, nesse sentido, né, todo esse propósito da quebra de barreiras para abrir espaço, dar livre acesso a qualquer pessoa que se arrepender e confessar a Cristo, ter acesso a Ele. Muitas hoje ainda criam barreiras, sim, barreiras físicas e barreiras morais, não é? Barreiras morais e barreiras físicas dentro dos seus templos físicos, das suas instituições, instituição igreja, né? Estou me remetendo à instituição igreja, essa legalizada de placa, tá certo? E colocam algumas regras, né, que muitas vezes impede até um novo convertido ou uma pessoa que está namorando com o Senhor, né, de se aproximar a Ele por questões ou por erro em interpretações da Bíblia. Aí você pega essa carta aos Efésios e vê que o Senhor quebrou, né, essa exclusividade judaica que existia para dar livre acesso a mim e a você a se achegar para Ele, sem precisar de intermédio de ninguém. Você não precisa de intermediários, não precisa de mediadores.
você tem livre acesso ao Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo que Ele deixou, o nosso orientador, o nosso consolador. Mas vamos para frente, que a lição ainda é muito densa e tem muita coisa para a gente ainda ver. Amém? O item 2 diz o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, mas os crentes em Cristo, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Muito interessante esse tópico porque o rei Salomão foi o primeiro, a construir o grande templo em Jerusalém, ainda do Antigo Testamento. E como um homem tão sábio, assim como a Bíblia mesmo retrata a sabedoria de Salomão, aqui nós nos vamos nos remeter, senão vai ficar muito longa a ministração dessa aula. Mas procurem saber quem foi Salomão na Bíblia. E Salomão, naquela época, dentro dos costumes e da lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, já reconhecia que o templo físico, vultuoso, não seria capaz de conter a Deus naquela época. Cristo ainda não existia. De conter a Deus. Olha mesmo. E realmente não conteve. E Estevão viu, tem até o hino da harpa, Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim. Estevão disse, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Infelizmente o ser humano, ele é falho, claro. Nós somos pecadores, seremos eternos pecadores. Não pecadores deliberados, pecadores no mesmo erro, não é? Mas, pelo fato do templo feito por mãos humanas, é um templo, quer dizer que é um templo fadado a possíveis erros, a possíveis deturpações, a possíveis proibições, a possíveis inclusões. E quando o Senhor ele libera essa condição para nós, ele quer dizer, meu filho, se você quiser agora, eu posso ter um tete a tete aqui com você. Basta você só confiar e crer e entender que eu sou o seu Senhor, que eu sou o seu Salvador. Entrega os teus caminhos nas minhas mãos. Me deixa eu guiar a tua vida. É simples assim. Não precisa você procurar ninguém. Esses santos instituídos, esses pobres santos que uns infelizes homens colocaram nessa condição, porque Maria, Paulo, Pedro, João, esse povo morreu santo porque a palavra disse que eles tinham que ser santos, assim como eu e você, nós temos que ser santos. Mas a Igreja Católica instituiu esses abençoados, esses profetas, esses apóstolos, como santos, para que os homens busquem, saiam da direção do que é para buscar Deus como pedra angular, como pedra de base, a base da edificação, para ter que buscar por uma pessoa, como que fosse um secretário, para o secretário mediar isso, quando a palavra não fala isso, meu irmão. É simples assim. Mas quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo, porque não é nem por força, nem por violência, mas eu sou obrigado a dizer isso para você. Amém? Então, não fique com raiva de mim. É a palavra do Senhor. Amém? Vamos mais para frente. Então, nós temos no item 3 ainda do primeiro tópico, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura
e manter as paredes em linha certa. Olha o que é Jesus na minha vida e na tua vida, se ele é a pedra angular. Ele sustenta o alicerce ele é quem sustenta a base do alicerce, que é a doutrina. Me firma e me une a toda essa estrutura. Eu tenho que estar unido a ele e embasado nesse alicerce que é a doutrina. Olha mesmo. E me mantém em linha certa, ou seja, para que eu não me desvie nem para um lado, nem para o outro, meu irmão. Isso é Jesus Cristo na minha e na sua vida. Esse é o objetivo de Jesus Cristo na minha e na sua vida. Para que nós possamos estar com ele, para que não nos desviemos do nosso foco, da nossa meta, do que ele quer, de projeto de vida e projeto de salvação para a eternidade, para mim e para você. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Isso eles falando, né, que da pedra angular encontrada nas construções, utilizada nas construções, mas que na palavra do Senhor ela é utilizada como comparação para a importância de Jesus Cristo nesse plano de salvação, no plano do cristianismo. O item 4 do ponto 1, ainda de um edifício espiritual, diz que Cristo a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, né, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. O que é a cabeça de esquina? A pedra angular, né? Pedra angular, como a gente viu no item anterior, é a pedra na construção colocada na esquina, porque ela é quem vai ser responsável por todas aquelas situações que nós vimos no item 3, agora há pouco. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Se você está firmado em Cristo, pode acontecer qualquer coisa, pode vir vento, pode vir qualquer outra situação que a sua casa, quer dizer, eu que sou templo e morada, você também, pode vir qualquer situação, pode até balançar a gente, mas a gente não cai. É isso que a palavra quer dizer. Agora, aqueles que infelizmente têm Jesus Cristo e ainda tem outras pessoas, né? Outras divindades também como complemento, vai ficar complicado, porque na palavra diz também que ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai agradar um e desagrada o outro, ou vai agradar o outro e desagradar o primeiro. Não tem como, meu irmão. É só Jesus Cristo. Bota isso na sua cabeça, tá certo? Estude a palavra, estude a palavra, estude a palavra. Ela é clara. Hoje você tem várias traduções, várias versões, você tem a internet, você pega a Bíblia, mesmo que seja essa mais tradicional, você vai ler essa aí, bota no Google lá a referência, você tem uma série de traduções, né, de interpretações para aquela passagem, para esclarecer ainda mais. Porque quando o Espírito Santo vem, né, para confirmar, para esclarecer, ele e você, naquela sintonia, né, naquela aproximação especial de dois, né, entre você e ele abre também, ele é capaz de abrir o seu entendimento de uma forma que você diz, meu Deus, como é que eu li isso várias vezes e nunca entendia? Então, você precisa também dar o primeiro passo, meu irmão. Você precisa ouvir a palavra, é importante, mas se achegar, clamar, dizer, Espírito Santo, vem, de fato, mora em mim, trabalha em mim, abre a minha mente, me dá sabedoria e entendimento, ele vai fazer isso, meu irmão. Ele vai fazer isso. Amém? Vamos lá para frente. Então, nós temos agora o item 2, né, o ponto 2, o fundamento, apóstolos e profetas. Né? Esse ponto 2 vai falar exatamente do alicerce, da nossa doutrina, o que é que a gente precisa aprender. Tá certo? Mas só para concluir ainda o item 1,
nós poderíamos dizer que templo do Espírito, né, à luz do ensinamento do apóstolo Paulo, traz uma conotação de vida interior dominada pelo Espírito Santo, em que neles somos um templo vivo no mundo. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Vi essa consideração aqui, achei pertinente voltar para dizer. Você tem que buscar além da sua santificação, essa aproximação com o Espírito Santo. Porque vai ter desafios na sua vida em que, se você de fato não ouvir a voz do seu pastor, do pastor maior, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo, você vai se desgarrar do rebanho. Tá certo? Entenda isso. É necessário o aprofundamento e o amadurecimento do crente em Cristo Jesus. É necessário. Inclusive, no início das lições desse trimestre, ainda no capítulo 1, o próprio Paulo diz que orava para os irmãos de Éfeso para que eles não ficassem apenas satisfeitos com a palavra ministrada, mas que eles pudessem sentir essa coisa sobrenatural que é para quem é do mundo, né? Que não acredita, que diz que é loucura. Mas é necessário, é muito importante, porque quando Jesus Cristo morreu, ele disse: eu vou, mas vou deixar o Consolador com vocês. Mas deixarei o Consolador com vocês e ficará com vocês até o dia do meu retorno definitivo. Que esse dia nem o próprio Jesus sabe, só quem sabe é o Pai. Deus é que sabe o dia e a hora. Nem o Filho sabe, nem Jesus Cristo sabe. Amém? Vamos prosseguir? Então o item 2 diz: a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. O que é que ele quer dizer aqui? Que o fundamento não é a pessoa de Paulo, não é a pessoa de João, não foi a pessoa de Pedro, não foi a pessoa, mas foi o que essas pessoas pregaram, né? Ensinaram através das Escrituras, meu irmão. Tá certo? É bem importante deixar bem isto claro. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, exceto Paulo. Paulo, depois que Jesus morreu, teve aquele encontro maravilhoso, encontro pessoal, e atendeu o chamado. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Tudo o que foi ensinado como doutrina há um pouco menos que 2020 anos atrás, que ainda não foi, que Jesus morreu com 33 e nós estamos em 2020, não temos nem 2000 anos atrás, é a mesma doutrina que foi pregada para lá, nada mudou, não foi acrescentado nenhuma vírgula, nenhum tio, e na palavra diz que isso não pode. Quem acrescentar ao menos uma vírgula nas palavras, não creia e não está de acordo. Isso aí não está de acordo com o que ele disse. Então, o que foi pregado lá tem que ser multiplicado, tem que ser replicado para os dias de hoje. Amém? Não se trata porque está desatualizado, porque é cafona, aí é problema seu, meu irmão. Aí é problema seu. O que eu quero é garantir a minha salvação pela fé. Graças a Deus eu tenho pedido fé cada dia. Senhor, renova a minha fé. Renova a minha fé, porque a caminhada está difícil. A caminhada está difícil. Senhor, renova a minha fé. E eu tenho me pego com isso. É cafona, é arcaico. Problema seu, meu irmão. Problema seu. E eu sei que eu vou seguir isso aqui. E no final a gente vai ver. No final, aí a gente vai ver. Peço a Deus que Ele continue dando a oportunidade. Até porque o nome do episódio é A Graça, então há esperança.
Então, estamos no momento da graça, né? Estamos no período da graça. Enquanto o Senhor estiver dando oportunidades, amém. Mas haverá um dia em que não haverá mais a chance, não haverá mais oportunidade. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Isso é outra situação que a gente tem visto muito nas nossas igrejas. Irmãos profetas aí que dizem ter tido revelação e revelações que não têm base bíblica. É revelação, irmão pedindo para o outro se separar, né? É irmão pedindo para o outro entrar na justiça contra o outro irmão, porque aquilo é meu, né? E tá aí. Levanta, não, porque é um homem de Deus, porque é um profeta de Deus. Se não vigiar, meu irmão, e se não tiver a profecia ou a revelação não tiver base bíblica, a revelação ela pode até ter ir no fundo, como diz assim, no oculto, e revelar para o irmão detalhes que só você sabe. Mas os detalhes são, eu entendo assim, que são para adornar e para você perceber que Jesus Cristo viu. Mas que a mensagem de atitude da revelação, a mensagem atitudinal da revelação, ela não pode ir contrária ao que foi ensinado por Jesus Cristo e pelos apóstolos, não. Não pode. Não pode, irmão. Não estou tocando em ninguém, não estou nem citando o nome. Mas não pode. Revelação, pode ir, meu irmão, você estava assim, assado lá, chorando de joelho, às 2 horas da manhã, aí você diz, eita Jesus, purinho, aí depois vem o irmão, né, na carne e diz, olha, Jesus disse, viu o seu choro, Jesus está mandando você se separar da sua mulher. Misericórdia. Não é assim, não. Não é assim, irmão. Me perdoem, é o meu entendimento, amém? Vamos para o item 3. Item 3, o testemunho dos profetas. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Lembrando que, novo homem, nova humanidade. Tudo a partir de Jesus. Tudo a partir de Jesus. Jesus, discípulos, apóstolos, profetas. Então, mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Aqui ele só reitera aquilo que a palavra já mencionou, que Jesus, Cristo, pedra angular, alicerce, doutrina revelada por apóstolos e pelos profetas a partir de Jesus Cristo. Amém? Só para concluir também, como eu fiz anteriormente, né, o item 2, porque vamos começar agora o item 3, edificados para a morada de Deus. Ainda no item 2 diz que a igreja é edificada sobre a revelação original e infalível de Cristo aos primeiros apóstolos e profetas. No entanto, deve-se acrescentar que líderes visionários e santos, pessoas cheias da palavra e do espírito de sabedoria e de revelação, continuam a ser necessárias para liderar a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Meus irmãos, eu entendo aqui uma coisa muito importante. Ele reitera que nós precisamos de liderança nos dias de hoje, lideranças da igreja. Mas essas lideranças, que muitas delas são tidas como profetas, tá certo? Não estão na mesma condição do que ele remete como alicerce aos profetas do início, da origem advém de Cristo, os profetas de Cristo, vamos dizer assim. Os profetas de hoje são profetas mais na nomenclatura e pessoas
orientadas e guiadas pelo Espírito Santo para guiar o trabalho da igreja e conduzir os irmãos para a salvação, mas não como foram os profetas antigamente. Praticamente pessoas que ainda estavam lá, tinham revelações e que essas revelações foram, vamos dizer assim, foram incluídas na escrita da Bíblia. Então, tem muito cuidado. Profeta hoje querer dizer que recebeu do alto, do céu, uma palavra que não está registrada em Bíblia, meu irmão, corra a légua, viu? Corra as léguas, tá certo? Muito cuidado com isso. Para bom entendedor, é como se Cristo, aqui na revista, estivesse dizendo que o que foi escrito, já foi escrito e é para ser seguido. Não é para ser acrescentado, nem subtraído, nada. Toda profecia e revelação tem que ter base no que já está escrito. Vamos ficar atentos a isso e muito cuidado. Amém? Edifício bem ajustado é o item, é o subtópico 1 do ponto 3, né, que diz que nessa caminhada o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito Santo. Não é? A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Complementa aquilo que eu falei em alguns slides anteriores, de que você não pode estar acomodado em só querer ouvir a palavra de Deus nos dias de culto e não querer ter nenhum relacionamento mais a fundo, né, com o Espírito Santo para crescer, para ser edificado. Você como templo, claro que de mim não vai nascer uma parede, claro que de mim não vai nascer um telhado. O edificado aqui, como eu sendo templo e morada no Espírito Santo, quer dizer, é o meu amadurecimento, a minha fortificação, a eu crescer, né? A eu crescer como salvo. Não para utilizar isso como soberba, claro que não, aí você desmorona tudo, tá certo? Mas é nessa condição. Então, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Lá vem de novo a santidade. Eu e você temos a obrigação de ser santos. Agora, não deveremos ser adorados. Vai fazer uma imagem de Emiliano. E olha que hoje tem um bocado de impressora 3D aí. Se brincar, se essa coisa pega, vão começar a mandar fazer boneco de irmão aí, para começar a distribuir aí, e os irmãos começaram a venerar, ao invés de venerar Jesus Cristo, viu? Que é a pedra angular, conforme a lição que nós estamos estudando hoje. Amém? Item 2. Templo santo no Senhor. Oh, glória! A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Lembram que no Antigo Testamento era assim? Só quem tinha direito de entrar no Santo dos Santos, ou no Santíssimo, era o sumo sacerdote, salvo engano, uma vez por ano. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o templo santo. Se eu sou templo santo e dentro de mim ele mora, ele está aqui, eu tenho condição de acessar ele, mesmo que, ainda que esse espaço que ele esteja dentro de mim seja dado como santíssimo, né? Só que o santíssimo está comigo, está com você. E nós podemos adentrar não só uma vez por ano, viu, irmão? Tem irmão que é templo e morada, mas também só quer conversa com Jesus uma vez pedida. Né? Não é assim não, viu? Você tem por obrigação entrar no seu santíssimo todos os dias. Não só melhor ainda. Bom que fosse várias vezes por dia. A cada situação que você precisasse de direcionamento de Deus ou concordância de Deus, né, através do Espírito Santo, para as várias coisas, para as várias atividades que nós desempenhamos na nossa vida secular. Dando continuidade, separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito.
Efésios capítulo 2, versículo 22, e há também uma referência em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. E isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, meu irmão. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Eu vou deixar de ir para a igreja? Não. O ser humano é um ser social. E ele é muito carente das relações sociais, tá certo? E o nosso encontro lá na igreja institucionalizada, vamos dizer assim, era para que nós, cheios do Espírito Santo, possamos chegar lá. É uma reunião de várias igrejas numa igreja institucionalizada e fazer com que o poder do Espírito Santo se revele ainda mais. Imagina, se eu estou cheio, vou para uma igreja onde está cheio de gente que está cheio do Espírito Santo, qual o resultado que vai dar? É o mesmo que um pedacinho do céu na terra. Não é verdade? Então é isso. Não é que você vai deixar de congregar, não. Não é necessário? É necessário, sim. Você precisa também ir lá, porque lá tanto vão existir irmãos que estão na graça, que estão também no poder igual a você, como também pode encontrar irmãos que estão necessitando de que você dê o que você tem da parte de Deus para ele. Amém? Então, meus amados, Paulo afirma que, em outro sentido, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Talvez isso signifique que esses primeiros líderes tivessem sido usados de modo muito especial pelo Senhor, a fim de estabelecer e fortalecer o templo do Espírito com os ensinos e práticas que haviam de ser aprendidos de Cristo e que continuam a ser comunicados aos crentes odiernos. Ele bota odiernos. Os crentes odiernos são os crentes dos dias de hoje, eu e você, através das Escrituras. A comparação da igreja, né? Aí vocês voltam aqui para o slide, diz que a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento a que todos cheguemos à unidade da fé. Eu só vejo isso aqui, para concluirmos de fato a lição, como se Cristo esperasse que até a volta dele nós já estivéssemos numa condição de mansão. Como é que seria de mansão? Que todo dia esse templo aqui e esse templo aí, todo dia pudesse ser construída mais uma parede, mais uma janela, mais uma porta, mais um andar, tá certo? E isso levando para o lado espiritual, seu lado de amadurecimento. E que quando ele voltasse para, de fato, né, nos resgatarmos para cumprir de fato o plano de salvação, todos nós estivéssemos lindos em construções, em nossos templos, né, individuais, lindos e maravilhosos, construções maravilhosas dentro de nós, né, onde o Espírito Santo estaria e está habitando. Amém? Então, meus irmãos, eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença, né, por você estar conosco mais uma vez em mais uma lição. E desde já fica o convite para a próxima semana, da lição 9, o mistério da unidade revelado. Amém? Então, que Deus te abençoe e que tenhamos uma maravilhosa semana, mesmo em casa, confinados. Fique em casa, assista cultos online, vá para o seu quarto, dobre o seu joelho e comece a aumentar a construção deste templo e morada do Espírito Santo. Amém? A graça e a paz esteja com todos vocês agora e para todos sempre. Amém.